Olá, o meu nome é Ana Campos Pires e hoje vou apresentar no 16º Simpósio de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais o projeto de pesquisa intitulado Sarampo, perfil epidemiológico e clínico de pacientes atendidos em hospital de referência durante o ano de 2019, sob coautoria da Mariana Costa Ferreira Rigue Rodrigues e orientação da professora Daniela Caldas Teixeira. Gostaria de agradecer os dois residentes do hospital, Cristiane Miller e Yuri Barcelos, além da doutora Thalita Sanches, que sem eles esse trabalho não poderia ter sido realizado. Então, para começar essa apresentação, essa é a nossa agenda e vamos falar um pouquinho da introdução do assunto. Então, para a realização dessa pesquisa e construção do artigo, foram utilizadas palavras-chave como sarampo, cobertura vacinal e assistentes de pediatria, utilizados com seus sinônimos em inglês. Então, o sarampo é uma doença de notificação compulsória e imediata e é causada por um dos vírus mais contagiosos do mundo. Ele pertence ao gênero Morbillivirus da família Paramyxoviridae, sendo o homem o seu único reservatório. A transmissão do sarampo se dá por secreções nasofaríngeas, por meio de tosse, espirro e fala. E os principais sinais e sintomas são febre alta, mal-estar, tosse, coriza, conjuntivite e o exantema maculopapular, que é muito característico, que se inicia em região de face retroauricular e que possui progressão crânio-caudal e centrífuga. Dentre as apresentações graves e complicações do sarampo, podemos citar a pneumonia, sendo que essa é a principal causa de morte em crianças pequenas, acomete 1 a cada 20 crianças com sarampo. A otite média, que acomete 1 a cada 10 crianças e que pode ocasionar perda auditiva permanente, além da diarreia, que pode provocar desidratação, encefalite, que é um pouco mais rara, 1 a cada 1.000 crianças podem desenvolver e 10% dessas podem morrer, e 1 a cada 3 crianças de 1.000 podem levar à morte. Então, como que foi a evolução do sarampo no Brasil? Na década de 1960, a vacina contra o sarampo foi desenvolvida. E em 2016, a OMS emitiu o certificado de eliminação da circulação do vírus no nosso país. Mas em 2018 e 2019 ocorreu um surto do sarampo. Com esse surto no cenário nacional, foi necessária uma definição de critérios de suspeição diagnóstica do sarampo com elevada sensibilidade, a fim de que todos os casos pudessem ser adequadamente manejados e isolados na intenção de conter esse surto. Então, vamos falar dos objetivos da nossa pesquisa. Na nossa pesquisa, procuramos caracterizar os aspectos epidemiológicos, tratamento e desfecho de crianças suspeitas e confirmadas de sarampo durante o ano de 2019 em um hospital pediátrico, a fim de auxiliar os pediatras do estado de Minas Gerais a adequar os critérios de investigação e tratamento, com aumento da sua especificidade e, consequentemente, da qualidade assistencial a essas crianças com sarampo. Então, vamos falar qual metodologia escolhemos para usar nessa pesquisa. Foi feito um estudo descritivo e transversal, baseado em dados de prontuários médicos dos casos suspeitos de sarampo nesse hospital público de referência em infectologia pediátrica de Minas Gerais durante o ano de 2019. Foi realizado um estudo de coorte retrospectivo, incluindo crianças de 0 a 18 anos. Os pacientes que foram incluídos são pacientes notificados e investigados como suspeitos de sarampo e que tenham coletado propedêutica específica, sorologia ou PCR, nesse período de janeiro a dezembro de 2019. Foram excluídos da nossa pesquisa os pacientes que não foram possíveis recuperar os dados investigados nessa pesquisa, independente da coleta de propedêutica ou realização de tratamento empírico. Pacientes considerados suspeitos são todos aqueles que apresentaram febre e exantema maculopapular acompanhado de um ou mais sintomas a seguir, tosse, coriza ou conjuntivite, ou todo indivíduo com quadro febril e história de viagem ao exterior ou estados de circulação do vírus nos últimos 30 dias, ou aqueles que tiveram contato no mesmo período com caso suspeito ou confirmado de sarampo. Para a confirmação diagnóstica, é necessário pelo menos um dos critérios a seguir: caso suspeito com exame com resultado reagente ou soro positivo para IgM, com análise clínica e epidemiológica compatível. Para isso, então, foi realizado um formulário padronizado desenvolvido para essa pesquisa em questão, com dados clínicos laboratoriais obtidos através de uma busca ativa realizada pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia,
com consulta ao prontuário médico e ficha de sistema de informação de agravos de notificação. E o formulário desenvolvido continha informações de identificação, epidemiologia, manifestações clínicas, laboratoriais, existência de comorbidades, complicações, uso de vitamina A e o desfecho clínico desses pacientes. Então, qual foi o passo a passo executado até o momento durante a pesquisa? Foi realizado, então, um levantamento bibliográfico de outubro a dezembro de 2019, com posteriormente submissão ao CEP, com algumas pendências e uma aprovação final em abril de 2020. Em maio de 2020, foi realizada uma aula oferecida pelo NEP sobre a escrita de artigos científicos, onde já foi elaborada a introdução e metodologia e objetivo do nosso artigo. Em maio a agosto de 2020, foi realizada a coleta de dados. Em agosto a novembro, foi feita a análise descritiva e cruzamento de dados solicitados para a estatística da faculdade. Em outubro a novembro, foi feita a escrita desses resultados. E em novembro, foi elaborado um pôster para o Congresso Mineiro de Pediatria. Então, quais são os resultados obtidos até o momento? Foram incluídos nesse estudo 106 casos suspeitos de sarampo, sendo 6 confirmados, 9 classificados como reação vacinal e 77 foram descartados. A idade média foi de 1,3 a 24 meses, tendo uma predominância do sexo feminino. Houveram diferenças estatísticas entre as manifestações clínicas dos casos confirmados, descartados e reações vacinais, sendo mancha de Koplik, imunossupressão, taquidispneia, pneumonia e maior tempo de internação que merecem o destaque. Dos 19 pacientes que fizeram uso de vitamina A, 42,1 tiveram alguma complicação. Dos 87 pacientes que não fizeram uso, apenas 35,6 tiveram alguma complicação. O uso da vitamina A restringiu-se apenas para pacientes de 6 meses a 5 anos de idade, que tiveram internados e com algum sinal de alarme ou gravidade, assim como preconiza a Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais. Todos os pacientes atendidos apresentaram boa evolução clínica e alta hospitalar. Na discussão e análise da pesquisa, apesar do hospital em questão ser o centro de referência pediátrico e pela boa evolução clínica dos pacientes com sarampo, foi perceptível durante a coleta dos dados que algumas informações importantes da anamnese do exame físico foram negligenciados, o que mostra a importância da constante construção do conhecimento e do feedback para a equipe assistencial. Com os resultados do estudo realizado nesse hospital, esse centro poderá buscar corrigir as lacunas para os próximos atendimentos. Então, durante a elaboração da nossa pesquisa, já podemos perceber algumas conclusões que o trabalho poderá nos fornecer. Os dados desse estudo servirão para mostrar os principais sinais clínicos, complicações e tratamentos instituídos, que poderão auxiliar nas capacidades técnicas dos profissionais, buscando o fortalecimento das ações de vigilância epidemiológica e o direcionamento das medidas de prevenção e controle do sarampo. Para trabalhos futuros, vamos abordar a seguir que o nosso trabalho foi enviado para o primeiro Congresso de Pediatria Online. O nosso resumo foi aprovado e vai ser publicado em Anais de Congresso da Revista Médica de Minas Gerais. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada!